Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Python. Na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a estrutura condicional if. Na aula passada nós aprendemos como trabalhar com o if e com o else, certo? Hoje nós vamos trabalhar com três instruções novas. Vamos trabalhar com o acréscimo do comando elif, e vamos trabalhar com os operadores lógicos OR e AND. O que, na verdade, aqui eu vou colocar aqui, inclusive, operadores lógicos. Nós já trabalhamos até o prezado momento com, no caso, os operadores relacionais, né, os operadores de comparação. Trabalhamos também com os operadores aritméticos. E agora a gente precisa aprender os operadores lógicos. Por quê? Queremos fazer, talvez, comparações múltiplas. E quando precisamos fazer comparações múltiplas, ou seja, verificar duas condições. Por exemplo, eu vou colocar aqui a variável n e vai receber aqui o valor 10. E eu vou colocar aqui uma variável i, por exemplo, e ela vai receber o valor 20. Ok? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, if... Então, eu já estou declarando aqui um bloco condicional, if. Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero que seja executado se n for maior ou igual a 10, certo? Se eu colocar aqui n maior ou igual a 10, aí eu coloco aqui, por exemplo, print, abre e fecho aspas, por exemplo, verdadeiro. Porque a gente sabe que sempre... a primeira resposta, o primeiro retorno de um comando if, esse primeiro bloco, é o bloco true, ou seja, o bloco verdadeiro. Certo? E aí se eu colocar aqui agora, por exemplo, o else, que é naturalmente a condição do retorno false, ou seja, do falso, eu coloco aqui, ó, print falso. Certo? Se eu mandar executar aqui, vamos lá, rodar a aula 8, ele vai executar aqui para mim que é verdadeiro, por quê? N é maior que 10? Não, N não é maior que 10, mas N é igual a 10, ok? Mas eu tenho aqui também a minha variável I. E agora, no caso, eu quero que apareça a mensagem verdadeiro se N for maior ou igual a 10 e, no caso... a variável i, por exemplo assim, vamos pensar assim, se a variável i for menor que 30 e a variável n for maior ou igual a 10, aí vai aparecer verdadeiro. Eu poderia fazer da seguinte forma. Eu poderia fazer assim, ó. Vamos fechar aqui o nosso interpretador. Eu já verifiquei, n é maior ou igual a 10? Sim. Eu posso fazer um encadeamento, colocar um outro if. Eu posso colocar um if dentro de outro if sem problema algum, não tem nenhum problema, certo? Aí eu coloco aqui, i for menor que 30. Eu posso fazer assim, não tem nenhum problema. Aí eu coloco lá, print verdadeiro. Certo? Eu não vou colocar o comando else aqui agora. Vamos só executar para vocês verem que vai rodar normalmente. Olha lá, verdadeiro. Se eu colocar o else aqui, agora nós temos um pequeno problema. Ó, esse else, ele está hierarquicamente ligado a esse if. Certo? Então posso colocar aqui um else, por exemplo. Print. Vou colocar aqui falso, certo? Aí quando eu saio aqui, se eu tiver que sair aqui, aonde o cursor está piscando agora, eu posso colocar um outro else também. Porque esse else aqui, como eu falei, ele está ligado a esse if. E esse outro else, ele vai estar ligado a esse if aqui em cima. Agora, olha só, se eu colocar aqui print... Aí eu coloco assim, por exemplo, retorno nulo. Só
para exemplificar. Perceba o seguinte, n é maior ou igual a 10? É. I é menor que 30? É. O que ele vai executar aqui? Se eu mandar executar, perceba que ele vai executar da seguinte forma. Verdadeiro. Por quê? Ele passou por esses dois if, entrou aqui, ele executou, no caso aqui, o verdadeiro, não executou esse else e também não executou esse else. Ok? Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui a minha variável i valendo 30, ele já não vai executar o i. Por quê? Ele não vai, aqui vai retornar falso. Porque aqui a gente está testando se é menor e não menor igual. Então ele vai ter que retornar falso. Perceba que ele vai retornar falso aqui. Ok? Se eu colocar aqui 5, por exemplo. No caso, observa que aqui no caso ele não vai entrar, ele não vai passar desse if. Por quê? Se n for maior ou igual a 10, aí ele entra nesse teste condicional, que está dentro do primeiro if. Agora, como aqui a variável n eu atribuí o valor 5, então ele vai retornar o quê? Aqui falso. Então ele vai pular esse bloco de comandos todo e vai vir para essa aqui, que é o retorno nulo. Se eu mandar executar, retorno nulo. Ok? Então, é assim que funciona o if, e aqui eu posso trabalhar com if encadeado. Só que eu não preciso criar um if dentro de outro if, ou vários ifs, para fazer comparações múltiplas. Eu posso fazer uso dos operadores lógicos. Isso poupa tempo de processamento do computador na hora da execução. Como que funcionaria isso? Esse mesmo código aqui, eu poderia fazer da seguinte forma. If, na verdade, poderia não. O correto é fazer dessa forma que a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar aqui, n for maior ou igual a 10. E olha a forma como eu vou falar. Eu quero que o bloco verdadeiro seja executado da seguinte forma. Eu vou colocar aqui em comentário, ó. Se a variável n for maior ou igual a 10 e, olha o meu E maiúsculo aqui que eu estou colocando, a variável i for menor que 30. Tá vendo? Essa fala aqui que eu coloquei aqui, esse E, a gente substitui aqui depois desse teste condicional. Eu venho aqui e coloco o operador lógico AND. Certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? Quando eu coloco... Deixa eu só apagar isso aqui que eu coloquei a mais aqui, essas linhas. Agora eu posso colocar mais um teste condicional. Ou seja, eu vou estar fazendo dois testes. Eu coloco aqui i for menor que 30. Coloco os dois pontos. E aí eu coloco a minha condição verdadeira. Print verdadeiro. E aí eu posso colocar um else só aqui. Else print falso. Perceba que nesse caso eu tenho um teste verificando a variável n e um teste verificando a variável i. Então esse operador lógico aqui, o AND, serve justamente para isso, para mim verificar aqui no caso a dois testes condicionais de uma vez só. Então aqui eu estou utilizando esse operador, por quê? Porque eu estou trabalhando com variáveis diferentes, certo? Então eu preciso colocar o operador lógico, para não ter que ficar escrevendo várias cadeias de if aninhada um dentro do outro. Se eu mandar executar, aqui, rodar aqui a aula 8, ele vai retornar falso porque o n vale 5. Agora se eu colocar aqui, por exemplo, o n15 e executar novamente, ele vai retornar... ele vai retornar falso. Eu já ia falar, por que ele retornou falso? Porque o i vale 30, mas eu vou colocar o i valendo 20 agora. E eu mandar executar, agora ele retornou verdadeiro. Por quê? Porque no caso aqui, quando o i estava valendo 30, eu estou verificando assim, ó. É menor que 30. Eu não coloquei menor ou igual. Então ele fez o seguinte teste, ó. Vou colocar aqui o 30 de volta. N é maior ou igual a 10? É a primeira pergunta que ele vai fazer. Ele vai olhar aqui a variável. N vale 15.
não é igual a 10, mas é maior que 10. Então aqui retornou verdadeiro. Essa primeira condição retornou verdadeira. Agora ele fala, e essa outra condição? I é menor que 30? Não, I não é menor que 30. I é exatamente 30. Só que ele só vai retornar esse bloco verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Uma delas sendo falsa, ele executa o bloco falso. Então aqui ele vai retornar falso. Agora, se eu trocar o operador AND pelo operador OR, ou seja, ou, eu estou dizendo o seguinte, uma ou outra tem que voltar verdadeiro. Então, por exemplo, aqui, N é maior ou igual a 10? Sim, é maior que 10. Então ele nem vai testar a segunda, porque ele já encontrou um retorno verdadeiro aqui e ele para aqui, ó, nesse ou. Ah, não preciso testar, porque já tem um verdadeiro, então vamos para o verdadeiro. Agora eu vou colocar aqui, ó, para executar. Vocês vão ver que ele vai executar agora o verdadeiro. Se eu colocar aqui o N valendo 5, ó, agora ele vai executar falso. Por que ele executou falso agora? Porque N é maior ou igual a 10? Não, N vale 5. A variável I é menor que 30? Não, a variável I vale 30. Então os dois testes retornaram falso. Então ele vai executar o bloco falso. Se eu colocar aqui a variável I valendo 20, ele vai executar o bloco verdadeiro. Porque aí ele passa novamente aqui. N retornou falso, mas o I retornou verdadeiro. Então perceba que o uso do operador AND e o OR, ele é muito importante quando você quer fazer várias comparações, ou seja, vários testes de condição dentro do if, certo? Agora, e o uso do comando elif? Para que serve? Vamos lá, eu vou fechar aqui o nosso console. Vamos imaginar que você tem lá um aluno e você quer criar um programinha para verificar as notas do aluno. Então, vou colocar lá, nota. Na verdade, a operação aritmética vocês já conhecem, né? Vou colocar N1 recebendo 8, N2 recebendo 7 e N3 vai receber aqui 6.5, certo? Porque nós estamos trabalhando com um programinha aqui simulando um programa que vai verificar a média do aluno. Aí a gente coloca M de média vai receber N1 mais N2 mais N3, certo? Eu preciso necessariamente colocar esses aqui entre parênteses, porque eu quero que a soma seja realizada primeiro, e ao final eu divido tudo por 3, para poder chegar na média. Então, a média vai receber a soma de N1, N2, N3, dividido por 3. Ok. Agora, eu quero exibir a seguinte mensagem, se o aluno vai ser aprovado ou reprovado. Então, vamos lá. If M for maior ou igual a 7.5, então vai escrever aprovado. Caso contrário, else, vai escrever reprovado. Ok? Se eu mandar executar aqui, vamos rodar aqui e ver, ele foi reprovado. Por que ele foi reprovado? Eu posso fazer da seguinte forma. Para facilitar aqui, ó, a gente pode colocar mais um print e aí a gente manda printar o M. Certo? Por quê? Que assim a gente vai saber por que ele foi reprovado. Que a gente vai estar vendo o valor da variável, certo? Então, vou executar. Aqui, ó, ele foi reprovado porque ele teve uma nota 7, tudo isso aqui. Beleza. Aqui eu não estou fazendo uma saída formatada só para poder pegar e verificar duas casas decimal. Mas ele saiu então com 7.16 alguma coisa. Se eu mudar a nota aqui, ó, por exemplo, esse 6,5 colocar um 8, não, vou colocar um 9 aqui e executar, ó, ele foi aprovado, porque entre 8, 7 e 9 a média deu 8, ok? Bom, mas
Vamos pensar da seguinte forma: como que eu faço para mostrar se esse aluno vai ser colocado de recuperação? Por quê? Na escola que ele estuda, ele vai ser aprovado se ele tiver uma média maior que 7,5. Mas se ele tiver uma nota entre 5,5 e o 7, ele vai estar de recuperação. Não vai estar reprovado. Ele só vai ser reprovado se ele for uma nota menor que 5. Então agora eu posso fazer uso do comando elif, que é o quê? Fazer um novo teste condicional antes do else. Em vez de eu colocar aqui, ó, if novamente, eu vou colocar aqui o elif. Coloco aqui o elif. E aí eu coloco m maior ou igual a 5. 2 pontos. E aí eu mando executar o comando aqui, print recuperação. E vamos colocar também para escrever a variável, para a gente ver o que vai estar na variável. Então perceba que esses 3 comandos aqui estão interligados. Ele vai verificar if é maior ou igual a 7,5. Se for verdadeiro, ele executa o comando para escrever aprovado, escreve o valor da variável, e esses 3 comandos, esses outros 2 comandos, o elif e o else, ele não vai executar. Ele já vai pular direto aqui para baixo. Vamos colocar aqui, por exemplo, um print fim de execução. Aqui. Fim de execução. Então, se as condições retornarem aqui, ele vai pular esses 2 comandos, o elif e o else, e vem direto para o bloco aqui de fora, que é o print. Agora, se a média for, por exemplo, 6, em vez dele estar reprovado, ele vai estar de recuperação. Ele não vai executar o else, vai direto para cá. Ele deu retorno falso aqui, mas ele deu retorno verdadeiro aqui. Então, o elif, ele serve para fazer o seguinte. O primeiro se retornou falso. Mas e esse se aqui vai retornar falso ou verdadeiro? Então, eu posso encadear quantos if eu quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui que se ele tiver maior ou igual a 5, ele está de recuperação. Eu posso colocar mais um elif aqui, ó. Elif m maior ou igual a 4, ou seja, entre 4 e 5, além de estar de recuperação, ele vai estar de exame final. E aí a gente coloca aqui print m também para verificar a nota. Certo? Tirar um pouco aqui dos espaços aqui. Beleza. Então, perceba que eu posso colocar quantos elif eu precisar dentro do meu teste lógico. Aí eu vou aqui executar. Aqui ele foi aprovado com média 8, fim de execução. Se eu trocar aqui a N3, por exemplo, de 9, colocar 6, vamos executar. Perceba, ele está de recuperação com média 7. Então, a média 7 é maior que 5, porém ela é menor que 7,5. Se eu trocar esse 7 aqui por um 5, por exemplo, e mandar executar, ele está de recuperação porque ó, é maior que 5. Vamos abaixar um pouquinho mais. Vou colocar aqui um 7 aqui. Não, vou colocar aqui um 6 também. Executar. Ó, recuperação 5,5. Vamos colocar um 5 aqui. Eu vou colocar aqui um 4. Mandar executar. Exame final, ele está com 4,6. Fim da execução. Se eu colocar aqui, por exemplo, um 3 e aqui um 2, agora ele vai vir ali para o else final, reprovado com média 3. Então perceba que eu posso trabalhar quantos elifs eu quiser, ou seja, eu posso, depois que eu fiz um bloco condicional, fiz um teste lógico, esse teste lógico voltou falso. Mas antes dele ir para o comando
else eu faço outros testes lógicos para que ele verifique outras condições. Em último caso, aí ele vai retornar aqui o retorno falso. Ok? E aqui eu poderia colocar também o seguinte, vou tirar esse exame final aqui, certo? Eu poderia, por exemplo, ter uma variável f para representar faltas e coloco aqui 10 faltas. Ele vai ser aprovado se a média for maior ou igual a 7,5 e, ou seja, o operador AND, f for menor que 10 faltas. Não, menor que 15 faltas. Certo? Então, aí aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, também o operador AND aqui embaixo no elif. No else a gente nunca coloca teste condicional, porque ele é quando retorna tudo falso, ou seja, todo o bloco de execução acima vai retornar falso, então é a última condição. Então aqui no caso eu vou substituir aqui as notas por 5. Aqui eu vou colocar 7 e 4. Então, se a média for maior ou igual a 7,5 e as faltas forem menor que 15, ele vai ser aprovado. Caso contrário, se a média for maior ou igual a 5, mas ainda assim as faltas forem menor que 15, ele está de recuperação. Caso contrário, ele está reprovado. Só que observe uma coisa, vou mandar executar. Olha lá, recuperação 5.333. Eu vou colocar aqui nota 10, nota 9 e nota 10. É óbvio aqui que vocês já perceberam que essa média vai ser maior que 7,5. Mas eu vou colocar aqui que ele tem 20 faltas. Qual vai ser a saída? Se você entendeu a aula, reprovado. Aí você fala, mas por que ele foi reprovado? A nota foi 9,5, a média. Mas perceba que aqui eu estou testando um operador e, ou seja, os dois testes condicionais têm que retornar verdadeiros. M é maior ou igual a 7,5? É, porque deu 9. Mas e as faltas? É menor que 15? Não, ele está estourado em falta, então ele vai direto para a condição reprovado. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje com os operadores lógicos OR e AND, com o acréscimo do comando elif no nosso bloco de estrutura condicional if. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Dúvidas, deixe nos comentários que eu vou prontamente respondê-las. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço. Fui!